Papai disse que você morreu, vovó. As palavras da pequena Luísa, de 5 anos, atingiram meu peito como um punhal. Ela estava parada na minha porta, de mãos dadas com minha vizinha Dona Conceição, que a trouxera até mim com olhos arregalados de preocupação. As tranças mal feitas de Luísa e o vestidinho amassado denunciavam dias de descuido. Seus olhos inchados de tanto chorar me encaravam com uma mistura de medo e confusão. "O que você disse, meu amor?" perguntei, sentindo meu coração disparar enquanto me agachava para ficar na altura dela. "Papai disse que você tinha ido para o céu. Ele chorou muito." Luísa segurava um pequeno urso de pelúcia surrado. "Fizemos até uma missa para você na semana passada." Minha mente girou em círculos. Meu próprio filho, Roberto, havia dito à sua filha que eu estava morta. Enquanto isso, eu morava a menos de 30 quilômetros de distância, no mesmo bairro onde ele cresceu, na mesma casa onde ele passou toda a infância. Senti um tremor percorrer todo o meu corpo. Puxei Luísa para um abraço, sentindo seu pequeno corpo rígido de surpresa. O cheiro doce de seu shampoo infantil misturado ao de suor e poeira me atingiu como uma onda de realidade. Ela estava realmente ali, minha neta, acreditando ter visto um fantasma. "Vovó está viva, meu amor. Bem viva." Sussurrei enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. "Quem trouxe você aqui?" "A tia do mercado." Ela apontou para Dona Conceição. "Eu estava fazendo compra com a Tata e vi a foto sua na carteira dela. Daí falei que você tinha morrido, mas ela disse que tinha te visto ontem." Olhei para cima e vi minha vizinha de 60 anos com as mãos no rosto, chocada com a situação. Conceição me conhecia há mais de 20 anos, desde que me mudei para o bairro Jardim Primavera em Recife. Ela era amiga da falecida mãe de Roberto e frequentava minha casa quase todas as semanas para um café. Pedi para Marina, a babá dela, me deixar trazer a menina até aqui, Aparecida. Conceição explicou. "A moça ficou em choque quando soube. Disse que Roberto falou que você tinha morrido de infarto há 2 meses. Meu mundo desabou naquele instante. 2 meses. O tempo exato desde a nossa última briga, quando Roberto saiu batendo a porta depois de mais uma discussão sobre dinheiro. A última vez que tentei ligar, sua esposa Cristiane atendeu dizendo que ele não queria falar comigo. Percebi que Luísa ainda me olhava fixamente, tentando entender a situação. Com cuidado, a peguei no colo e a levei para dentro de casa. Seu corpinho frágil tremia contra o meu. "Vovó vai preparar um chocolatinho quente, e depois vamos ligar para o seu pai." Falei, tentando manter a voz firme enquanto um ódio gelado começava a se formar dentro de mim. "Ele vai ficar feliz que você não morreu?" Luísa perguntou com inocência. O barulho do ventilador antigo na sala era o único som além de nossa respiração. Nas paredes, dezenas de fotos de Roberto crescendo, incluindo uma de seu casamento com Cristiane. Eu havia sido apagada da vida deles não apenas com palavras, mas com uma mentira monstruosa contada para uma criança inocente. "Sim, meu amor." Menti, beijando sua testa enquanto assentava na cadeira da cozinha. "Tenho certeza que sim." Conceição me observava da porta, os olhos cheios de compaixão e horror. "O que vai fazer, Aparecida?" Abri a gaveta onde guardava documentos importantes e tirei a carta que Roberto havia me enviado há exatos 2 meses, logo após nossa briga. Uma carta que nunca tive coragem de abrir, pois sabia que continha mais acusações injustas, mais cobranças sobre o dinheiro da venda do terreno que seu pai deixara. "Primeiro, vou ler o que ele escreveu." Respondi com uma calma que não sentia. "Depois, vou provar para minha neta que estou viva. E finalmente..." Olhei para o telefone na parede da cozinha, sentindo o peso dos 62 anos nas minhas costas. 42 deles dedicados a criar Roberto sozinha após a morte de Augusto, meu marido. Vou descobrir por que meu filho precisou me matar. Meu nome é Aparecida Ferreira dos Santos. Nascida e criada em Olinda, vim para Recife quando me casei com Augusto, há mais de 40 anos. Éramos, uma família simples. Augusto era motorista de ônibus e eu trabalhava como cozinheira em um restaurante no centro da cidade. Nossa vida não era fácil, mas era honesta. A casa onde moro agora, no bairro Jardim Primavera, foi o único bem que conseguimos comprar depois de anos economizando. Não é grande, apenas 2 quartos, uma sala pequena, cozinha e um quintal onde cultivo minhas ervas e plantas. As paredes precisam de uma nova pintura. O telhado às vezes deixa passar água quando as chuvas são mais fortes, mas é o meu lar. O lar onde criei Roberto desde que Augusto morreu em um acidente, quando nosso filho tinha apenas 7 anos. Todos os dias, sigo a mesma rotina. Acordo às 5 da manhã, faço meu café,
Rego as plantas do quintal e vou para a feira do bairro, onde vendo bolos e doces que preparo durante a madrugada. Não é muito, mas complementa minha pequena aposentadoria. Com 62 anos, as dores nos joelhos e na coluna já não me deixam trabalhar em pé por muitas horas, como fazia antes nos restaurantes. Minha vizinha, Conceição, estava agora sentada na sala com Luísa, mostrando-lhe um álbum velho de fotografias que peguei da estante. Podia ouvir a voz da pequena fazendo perguntas sobre as imagens do pai quando criança. Enquanto isso, na cozinha, eu olhava para a carta fechada em minhas mãos trêmulas. Roberto sempre foi um menino inteligente. Consegui matriculá-lo em uma escola particular graças à ajuda de minha antiga patroa, Dona Esther, que pagou metade da mensalidade até ele terminar o ensino médio. Depois, ele conseguiu uma bolsa para estudar administração. Foi o dia mais feliz da minha vida, ver meu filho entrando na universidade, algo que nem eu nem Augusto jamais tivemos chance de fazer. Mas a vida tem dessas ironias. Quanto mais Roberto estudava e crescia, mais distante ficava de mim. Minhas mãos calejadas, meu português simples e meus vestidos baratos pareciam envergonhá-lo quando seus novos amigos da faculdade vinham em casa. Ele começou a me visitar menos, a ligar raramente. Quando se casou com Cristiane, filha de um empresário local, as visitas se tornaram eventos anuais, geralmente no Natal. Luísa nasceu há 5 anos, minha única neta. Nos primeiros meses, Cristiane permitia que eu a visitasse. Depois, as desculpas começaram. A bebê estava dormindo, tinham compromissos. Não era um bom momento. Roberto raramente estava presente durante minhas visitas. Sempre trabalho, sempre ocupado. Há 2 meses, Roberto apareceu na minha porta. Não para uma visita, mas para falar sobre o terreno que Augusto havia deixado. Um pequeno lote na periferia de Olinda que eu havia vendido no ano passado para pagar tratamentos médicos que o SUS não cobria. Uma cirurgia no joelho e tratamento para minha pressão alta que estava descontrolada. "Onde está o dinheiro da venda, mãe?" Roberto perguntou, sentado rigidamente no sofá. Ele não aceitou o café que ofereci, nem os biscoitos que havia feito naquela manhã. Aquele terreno era a minha herança. "Filho, eu precisei vender para pagar os médicos, a cirurgia, os remédios." E tentei explicar, mostrando as receitas e recibos que guardava organizados em uma pasta. "E não podia ter me avisado? Era um patrimônio da família. Eu tinha planos para aquele terreno." "Mas você nunca falou nada sobre isso, Roberto. Faz quase 1 ano que venho tentando te contar, mas você nunca tem tempo para sua mãe." Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele se levantou jogando a pasta com os recibos no chão. "Esse dinheiro não era seu para gastar. Era o único bem que papai deixou. Você sempre foi assim, não é? Gastando o que não é seu, vivendo de favor, implorando a ajuda dos outros." Suas palavras me atingiram como tapas. 40 anos acordando de madrugada para fazer marmita para ele levar para a escola. Noites costurando uniformes para economizar. Fins de semana fazendo faxina em casas de família para pagar material escolar. "Roberto," minha voz falhou. "Tudo que fiz na vida foi por você. E agora está querendo me culpar? Típico." Ele pegou as chaves do carro. "Não sei por que ainda perco meu tempo vindo aqui. Foi a última vez que o vi. Tentei ligar nos dias seguintes, mas Cristiane sempre dizia que ele estava ocupado. 1 semana depois, chegou uma carta registrada. Guardei-a na gaveta, sem coragem de ler mais acusações. O silêncio se instalou, e os dias foram passando. E agora, 2 meses depois, descobri que para meu filho e sua família, eu estava morta." "Vovó?" A voz de Luísa me trouxe de volta ao presente. Ela estava parada na porta da cozinha, olhando curiosa para o envelope em minhas mãos. "O que é isso?" "É uma carta do seu pai, querida." Respondi, guardando-a novamente na gaveta. Não era hora de abri-la, não na frente dela. "Por que ele disse que você tinha morrido?" Os olhos dela brilhavam de confusão. "A tia Conceição mostrou fotos suas comigo quando eu era bebê. Eu não lembrava." Meu coração se apertou. Como explicar algo tão cruel para uma criança? Como dizer que seu pai havia inventado a morte da própria mãe por... Por quê? Vergonha? Raiva? Dinheiro? "Às vezes, meu amor, os adultos cometem erros." Disse, acariciando seu cabelo. Talvez seu pai tenha se confundido. Era uma mentira piedosa. Naquele momento, olhando para os olhos inocentes da minha neta, decidi que precisava descobrir a verdade. Não apenas por mim, mas por ela. "Vamos ligar para a Tata? Ela deve estar preocupada." Sugeri, referindo-me a babá. Conceição me olhou com preocupação. "Aparecida, tem certeza?"
E se Roberto vier aqui furioso? Um calafrio percorreu minha espinha. Não reconhecia mais meu filho. O homem que havia gritado comigo 2 meses atrás não era o menino que eu criei. E agora, descobrir que ele havia inventado minha morte. Que venha, respondi, sentindo uma coragem que não sabia que ainda tinha. Esta casa é minha, e esta criança é minha neta. Está na hora de enfrentarmos a verdade. Peguei o telefone e disquei o número da casa de Roberto, o mesmo número que havia tentado diversas vezes nos últimos 2 meses. Enquanto esperava, olhei para a gaveta onde a carta ainda esperava, guardando segredos que logo seriam revelados. O telefone tocou 3 vezes antes que alguém atendesse. A voz feminina e jovem do outro lado da linha não era de Cristiane, mas sim de Marina, a babá de Luísa. Residência da família Menezes Santos, ela disse com formalidade. Marina? É Aparecida, a mãe de Roberto. Falei, sentindo o peso daquelas palavras. Mãe. Uma palavra que, pelo visto, Roberto havia tentado apagar. Houve um silêncio do outro lado, seguido por um suspiro de nervosismo. Dona Aparecida? Mas... Marina parecia confusa e assustada. Eu não entendo. A Luísa está aqui comigo, Marina. Dona Conceição a trouxe quando a encontrou no mercado. Meu Deus! A voz dela tremeu. Eu deixei ela com Dona Conceição só para comprar pão enquanto eu pagava algumas contas. Ela disse que conhecia a senhora, mas eu não imaginei. Vou avisar o Dr. Roberto imediatamente. Espere, Marina, interrompi. Antes, quero entender algo. Por que meu filho disse a vocês que eu morri? Outro silêncio. Mais longo desta vez. Dona Aparecida, eu... não sei se deveria estar falando sobre isso. Dr. Roberto nos comunicou há 2 meses que a senhora havia falecido de um infarto. Disse que foi repentino e que o enterro seria em Olinda, na cidade da senhora. Ele até tirou alguns dias de luto no trabalho, e a Luísa ficou inconsolável. Cada palavra era como um novo golpe. Roberto não apenas inventou minha morte. Ele criou detalhes, fez a família viver um luto, traumatizou minha neta. Tudo por uma mentira. Entendo. Foi tudo o que consegui dizer. Vou manter Luísa comigo por enquanto. Avise Roberto que estamos esperando por ele. Desliguei antes que Marina pudesse protestar. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar o telefone no gancho. Conceição me observava da porta da cozinha. Seu rosto expressava uma mistura de pena e indignação. O que ela disse, Cida? Ele contou para todos que eu tive um infarto, que fui enterrada em Olinda. Minha voz soava distante, como se falasse de outra pessoa. Tirou dias de luto no trabalho. Monstro! Conceição levou as mãos à boca. Como ele pôde fazer algo assim? Luísa entrou na cozinha nesse momento, segurando uma boneca antiga que encontrou no quarto que antes era de Roberto. Seus olhinhos curiosos iam de mim para Conceição, sentindo a tensão no ar. A Tata tá vindo me buscar, vovó? Agachei-me na altura dela, ajeitando seu vestidinho amassado. Não, meu amor. Você vai ficar um pouquinho com a vovó, e logo seu pai vai vir te buscar. Não sabia se era a coisa certa a fazer, manter a criança ali. Mas algo dentro de mim dizia que precisava enfrentar Roberto cara a cara, com Luísa presente. Ele precisava explicar para nós duas por que havia inventado tamanha mentira. O relógio na parede marcava 15h43 quando ouvimos o barulho de um carro freando bruscamente na frente da casa. Conceição correu para a janela. É ele, com a esposa. Senti meu estômago afundar. Roberto estava acompanhado de Cristiane, o que significava que a confrontação seria ainda mais difícil. Sua esposa nunca escondeu o desprezo que sentia por mim, pela minha casa simples, pelos meus modos de mulher do interior. Luísa, querida, vá brincar no quarto um pouquinho. A vovó precisa conversar com seu pai primeiro. Pedi, tentando manter a calma. Mas antes que Luísa pudesse sair da cozinha, a porta da sala foi aberta com violência. Roberto entrou como um furacão, seguido por Cristiane, que parecia tão pálida quanto um fantasma. Mãe? A voz de Roberto falhou ao me ver. Por um instante vi confusão genuína em seus olhos, como se realmente esperasse encontrar minha casa vazia, ou talvez ocupada por outras pessoas. Oi, filho. Respondi, sentindo uma estranha calma me dominar. Surpreso em me ver viva? Cristiane soltou um grito abafado quando me viu. Ela agarrou o braço de Roberto, como se precisasse de apoio para não cair. Isso não pode ser verdade. Ela murmurou. Você disse que ela tinha morrido! Fomos até a missa! Roberto estava paralisado, seu rosto alternando entre branco e vermelho. Luísa correu para ele, abraçando suas pernas. Papai, a vovó não morreu, ela tá aqui.
A alegria na voz da criança contrastava com o terror no rosto de Roberto. Lentamente, caminhei até a gaveta e peguei a carta que ele havia me enviado 2 meses antes. Aquela que nunca tive coragem de abrir. Por que, Roberto? Por que dizer à sua filha, sua esposa, a todos que eu estava morta? Ele afastou Luísa gentilmente e deu um passo à frente. Seus olhos, tão parecidos com os de Augusto, estavam cheios de uma emoção que não conseguia identificar. Não era vergonha nem remorso. Era medo. Não foi assim, mãe. Você não entende. Então me explique. Minha voz se elevou pela primeira vez. Explique por que minha neta acredita que a avó dela estava morta. Explique por que inventou até um enterro. Roberto, o que está acontecendo? Cristiane parecia genuinamente confusa. Você me disse que sua mãe teve um infarto. Levou-nos a uma missa em Olinda. Foi então que percebi. Cristiane também não sabia da verdade. A mentira de Roberto havia enganado até mesmo sua esposa. Filho, o que você fez? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Roberto passou as mãos pelo cabelo, um gesto nervoso que fazia desde criança quando era pego em uma mentira. Seus olhos evitavam os meus, fixando-se na carta em minhas mãos. Você leu? Ele perguntou, apontando para o envelope. Não tive coragem. Depois de como você saiu daqui naquele dia. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Talvez devesse ter lido. Talvez tivesse entendido. Cristiane olhou para o marido, depois para mim, depois para Luísa, que observava tudo com olhos arregalados de confusão. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Por que você mentiu sobre sua mãe estar morta, Roberto? Foi então que ele fez algo que nunca esperei. Roberto se aproximou, arrancou a carta da minha mão e a rasgou em pedaços antes que eu pudesse impedir. Não era para isso acontecer assim, ele murmurou. Não era para você descobrir. Naquele momento, olhando para os fragmentos da carta caindo no chão da minha cozinha, entendi que meu filho havia cometido algo muito mais grave do que apenas mentir sobre minha morte. Havia algo sinistro por trás daquele ato, algo que envolvia o terreno vendido, o dinheiro e talvez muito mais. O que você fez, Roberto? Perguntei novamente, minha voz quase um sussurro. Antes que ele pudesse responder, Cristiane deu um passo à frente. Seu rosto aristocrático, sempre tão controlado, agora mostrava uma mistura de raiva e choque. Você vendeu a casa dela, não foi? Ela acusou, olhando para o marido. Depois de nossa última conversa sobre dívidas, você disse que havia herdado a casa de sua mãe. O mundo pareceu parar naquele instante. Vendi? Minha casa? Como isso seria possível? Roberto não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Cristiane levou as mãos à boca, horrorizada, enquanto Conceição, que observava tudo da porta, soltou uma exclamação de indignação. Você forjou minha assinatura. Não era uma pergunta. De repente, tudo fazia sentido. A raiva quando descobriu sobre a venda do terreno, a necessidade de me matar, a carta rasgada. Você vendeu minha casa fingindo que eu estava morta e você era o herdeiro. O olhar que Roberto me lançou foi de um homem encurralado. Um homem capaz de qualquer coisa. Quando Roberto tinha 7 anos, Augusto morreu em um acidente na estrada. O ônibus que dirigia derrapou na pista molhada e capotou várias vezes. Ele foi a única vítima fatal. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. A chuva caía forte e 2 policiais bateram na porta de nossa pequena casa alugada no subúrbio de Recife. Roberto estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Quando os policiais me deram a notícia, meu primeiro pensamento não foi sobre como sobreviveria sem Augusto, mas sobre como protegeria Roberto. Naquela noite, depois que os vizinhos foram embora e Roberto finalmente adormeceu agarrado à camisa do pai, sentei-me na cama vazia e chorei em silêncio. Foi a última vez que me permiti chorar assim. No dia seguinte, sequei as lágrimas, vesti minha roupa preta e comecei a construir uma vida para nós 2. O seguro de Augusto era mínimo. O dinheiro acabou em menos de 1 ano. Comecei a trabalhar em 2 empregos, como auxiliar de cozinha durante o dia e faxineira à noite. Uma vizinha cuidava de Roberto enquanto eu trabalhava. Aos finais de semana, lavava roupa para fora para complementar a renda. Quando Roberto completou 10 anos, consegui matriculá-lo na escola particular Santa Maria. Foi um milagre conseguido através de Dona Esther, dona do restaurante onde eu trabalhava. Ela viu o boletim de Roberto e decidiu que um menino tão inteligente merecia uma educação melhor. A senhora precisa entender, Aparecida, ela me disse um dia. Seu filho tem potencial para ser alguém na vida, mas ele precisa das ferramentas certas.
Naquela mesma semana, Dona Esther pagou o uniforme, os livros e metade da mensalidade. A outra metade eu pagava fazendo faxina na casa dela e de algumas amigas aos sábados. Roberto não sabia disso. Para ele, eu simplesmente trabalhava como cozinheira. Foi também Dona Esther quem me ajudou a comprar a casa onde moro até hoje. Ela me emprestou o dinheiro da entrada, que fui pagando aos poucos durante anos. A casa era simples, precisando de reformas, mas era nossa. O primeiro lar próprio que Roberto e eu tivemos desde a morte de Augusto. No dia em que nos mudamos, Roberto tinha 12 anos. Ele correu por todos os cômodos, maravilhado com a ideia de ter um quintal, mesmo que pequeno. "Mãe, posso plantar uma mangueira aqui?" perguntou, apontando para um canto ensolarado. Pai sempre quis ter uma mangueira. Naquela mesma tarde, conseguimos uma muda com um vizinho. Roberto a plantou com tanto cuidado que parecia estar realizando uma cirurgia. Durante anos, ele cuidou daquela árvore, regando-a todos os dias. Hoje, a mangueira é alta e frondosa, dando sombra para boa parte do quintal e mangas doces todos os verões. Quando Roberto entrou na adolescência, começaram os problemas. A escola particular era frequentada por meninos de famílias ricas, e logo Roberto começou a notar as diferenças. Ele queria tênis de marca, roupas caras, coisas que estavam completamente fora do nosso alcance. Trabalhei horas extras, economizei centavo por centavo para dar a ele o que podia. Muitas noites fui dormir com fome para que pudesse guardar dinheiro para o videogame que ele tanto queria no Natal. Aos 16 anos, Roberto começou a se envergonhar de mim. Quando eu ia às reuniões escolares, ele ficava visivelmente desconfortável com meu sotaque forte de Olinda, com minhas mãos calejadas, com meus vestidos simples comprados em lojas de departamento. "Mãe, precisa mesmo vir à festa da escola?" Ele perguntou uma vez, evitando meu olhar. "Os pais dos outros meninos são todos empresários, advogados. E eu sou cozinheira", completei, sentindo uma pontada no coração. "Tem vergonha da sua mãe, filho?" "Não é isso", ele respondeu rapidamente, mas seus olhos diziam outra coisa. "É só que é difícil explicar para eles." Engoli as lágrimas e sorri. "Não se preocupe, não irei à festa. Direi que estou doente." Foi a primeira de muitas desculpas que inventei para que Roberto não precisasse me apresentar a seus novos amigos. Quando ele entrou na faculdade de administração com bolsa integral, fiz uma festa surpresa. Economizei durante meses para comprar um bolo grande e convidar os poucos amigos que Roberto ainda mantinha do bairro. Ele chegou, viu a decoração e sorriu educadamente. Mas percebi que o sorriso não chegava aos olhos. "Obrigado, mãe", disse mecanicamente. Mas não precisava. 2 horas depois, ele saiu para comemorar com os amigos da faculdade, em um bar caro no centro da cidade. Fiquei até tarde limpando a casa e guardando pedaços de bolo que ninguém mais comeria. Foi na faculdade que Roberto conheceu Cristiane, filha de Eduardo Menezes, dono de uma rede de supermercados. Ela estudava marketing no mesmo campus. Quando Roberto a trouxe para me conhecer, senti imediatamente o julgamento em seus olhos azuis quando viu nossa casa simples, o sofá gasto, as paredes que precisavam de pintura. "Encantada, Dona Aparecida", ela disse com um sorriso educado, mas frio. Suas unhas perfeitamente manicuradas contrastavam com as minhas, ásperas e curtas de tanto trabalho. "Roberto fala muito sobre a senhora." Era uma mentira educada. Eu sabia, pelo modo como ela olhava ao redor, que Roberto provavelmente havia minimizado nossa situação. Talvez tivesse dito que morávamos em uma casa charmosa ou aconchegante. Palavras que as pessoas ricas usam para descrever lugares pobres, sem soar ofensivas. Quando eles se casaram, 3 anos depois, a cerimônia foi na casa de praia da família de Cristiane, em Porto de Galinhas. Fui colocada na última fileira durante a cerimônia, longe dos pais dela e dos convidados importantes. Na festa, sentei-me em uma mesa no canto com alguns parentes distantes de Cristiane. Roberto passou brevemente para me cumprimentar, beijou minha testa e sussurrou: "Obrigado por tudo, mãe", antes de voltar para os braços da esposa e seus amigos ricos. Quando Luísa nasceu, pensei que as coisas mudariam. Nos primeiros meses, Cristiane permitia que eu visitasse uma vez por semana. Segurava minha neta nos braços e cantava as mesmas cantigas que cantei para Roberto quando bebê. Levava bolos e doces que fazia em casa, ensinava a babá receitas caseiras para cólicas e assaduras. Mas logo as visitas começaram a ser restringidas. Cristiane sempre tinha uma desculpa. Luísa estava dormindo, tinham compromissos. A pediatra recomendou menos visitas por causa de infecções.
Roberto raramente estava presente durante minhas visitas, sempre ocupado no trabalho ou em viagens. No aniversário de 4 anos de Luísa, fiz uma colcha de retalhos como presente. Passei meses trabalhando nela, escolhendo tecidos coloridos, bordando o nome dela em cada quadrado. Quando cheguei à festa, realizada em um buffet infantil caríssimo, entreguei o pacote para Cristiane. "O que é isso?" ela perguntou, olhando com desconfiança para o embrulho simples de papel craft, decorado com flores de papel que eu mesma havia feito. "Uma colcha para Luísa. Fiz com minhas próprias mãos." Ela sorriu educadamente, mas o presente nunca foi aberto na festa. Fiquei sabendo depois, através da babá, que a colcha foi doada para alguma instituição de caridade. Essa era minha vida antes daquele dia fatídico, 2 meses atrás, quando Roberto apareceu na minha porta furioso por causa do terreno vendido. Um terreno que Augusto havia comprado nos anos 70, muito antes de conhecê-lo. Um pedaço de terra em Olinda que ficou abandonado por décadas, sem documentação adequada. Quando precisei de dinheiro para minha cirurgia no joelho, lembrei do terreno. Foi uma batalha na justiça para regularizar a documentação, provar que eu era a legítima proprietária como viúva de Augusto. Finalmente, após quase 1 ano, consegui vender o terreno por R$70 mil. Uma fortuna para mim, mas provavelmente menos da metade do valor real. O dinheiro foi embora rapidamente. 40 mil para a cirurgia no joelho e tratamentos que o SUS não cobria, 15 mil para consertar o telhado da casa que estava quase desabando, e o restante guardei para emergências futuras. Tentei contar a Roberto sobre a venda, mas ele nunca atendia minhas ligações. Quando conseguia falar com Cristiane, ela sempre dizia que ele estava ocupado demais. E agora, voltando ao presente, eu estava diante do meu filho que havia forjado minha morte para vender minha casa. A casa que eu trabalhei uma vida inteira para conseguir. A casa onde plantamos juntos uma mangueira em memória de seu pai. "Você nem perceberia, mãe", Roberto finalmente disse, quebrando o pesado silêncio na cozinha. "Eu já tinha um comprador. O plano era transferir o dinheiro para uma conta em seu nome. Você continuaria morando aqui por um tempo. Depois eu diria que precisávamos vender por causa do seu joelho, da escada. Você iria morar conosco." Aquelas palavras, ditas com uma calma assustadora, me atingiram como um soco no estômago. Meu próprio filho havia planejado meticulosamente me roubar, justificando para si mesmo que seria melhor assim. "Morar com vocês?" repeti incrédula. "Desde quando você quer sua mãe simples e envergonhante por perto, Roberto? Desde quando Cristiane aceitaria ter a sogra pobre debaixo de seu teto?" Cristiane deu um passo para trás, como se tivesse sido atingida. Seus olhos azuis, geralmente frios, agora mostravam uma mistura de choque e vergonha. "Eu nunca soube disso", ela murmurou. "Roberto me disse que a casa seria usada como parte do pagamento das nossas dívidas porque era uma herança dele. Nunca soube que a senhora estava viva." Foi então que percebi. Roberto havia mentido para todos. Para mim, para sua esposa, para sua filha. Havia criado uma teia de mentiras tão complexa que agora ele próprio estava enredado nela. "As dívidas?", repeti lentamente. "Que dívidas são essas, filho?" O rosto de Roberto empalideceu ainda mais. Ele olhou para Cristiane, depois para Luísa, que observava a cena com olhos assustados, e finalmente para mim. "Não era para ser assim", ele repetiu. "Eu ia consertar tudo." Mas eu sabia, olhando para os pedaços rasgados da carta no chão, que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca mais podem ser consertadas completamente. O silêncio na cozinha era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Luísa, sentindo a tensão, começou a chorar baixinho, agarrada ao vestido de Cristiane. Minha nora, ainda em choque, afagava distraidamente o cabelo da filha enquanto encarava o marido com um misto de horror e descrença. "Você precisa dizer a verdade, Roberto." A voz de Cristiane tremia. "Toda a verdade. Agora." Roberto passou as mãos pelo rosto, um gesto que me lembrou tanto de Augusto, que senti uma pontada no peito. Por um momento, vi nele o menino assustado que havia perdido o pai tão cedo, que cresceu sob o peso das expectativas, que sempre quis mais do que podíamos ter. "Perdi tudo." Ele finalmente confessou, a voz quase inaudível. Os investimentos, o apartamento na praia, o dinheiro que seu pai emprestou para abrir a empresa. Tudo. Cristiane recuou como se tivesse levado um tapa. "O quê? Como assim perdeu tudo? Você me disse que os negócios estavam indo bem." "Estavam, no início." Roberto olhou para o chão. "Mas fiz alguns investimentos arriscados. Quando começaram a dar errado, tentei recuperar o dinheiro investindo ainda mais. Foi como uma bola de neve."
Olhei para meu filho, este estranho de terno caro e relógio de ouro no pulso, e tentei encontrar nele o menino que havia plantado uma mangueira no quintal. E por isso decidiu me matar e vender minha casa? Perguntei, sentindo uma calma estranha. Para pagar suas dívidas? Não foi assim. Ele se defendeu. Eu só precisava de tempo. Você não entende de negócios, mãe. Às vezes é preciso tomar decisões difíceis. Decisões difíceis? A voz de Cristiane subiu uma oitava. Você chama de decisão difícil forjar a morte da sua própria mãe? Fazer sua filha acreditar que a avó estava morta? Nos levar a uma falsa missa de 7º dia? Conceição, que havia permanecido calada até então, aproximou-se e pegou Luísa pela mão. Vamos lá fora ver a mangueira, querida. Sua avó me contou que seu pai a plantou quando era pequeno como você. Agradeci a Conceição com o olhar enquanto ela levava minha neta para longe daquela cena dolorosa. Assim que a porta da cozinha se fechou, virei-me para Roberto. O comprador da casa, exigi. Quem é? Roberto hesitou por um momento. Ricardo Mendonça, dono da construtora que está fazendo aquele condomínio de luxo 2 quarteirões daqui. O nome me era familiar. O bairro Jardim Primavera, antes um lugar simples de classe média baixa, estava sendo rapidamente transformado pela especulação imobiliária. Casas antigas como a minha estavam sendo derrubadas para dar lugar a prédios de luxo. Ricardo Mendonça era um dos responsáveis por essa transformação. Quanto? Perguntei, a voz firme. Quanto ele ofereceu pela minha casa? 500 mil. Roberto respondeu baixo. Ele quer o terreno, não a casa. Vai demolir tudo. O valor me chocou. R$500 mil. Uma fortuna. Dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida. Mas era também o valor da minha história, das minhas memórias, do meu lar. E quanto das suas dívidas isso pagaria, Roberto? Ele engoliu em seco. Quase tudo. O suficiente para recomeçar, pelo menos. Cristiane deu uma risada amarga. Recomeçar? Você mentiu para mim durante quanto tempo, Roberto? Meu pai me ligou semana passada perguntando quando você ia começar a pagar o empréstimo que ele fez para a sua empresa. Eu disse a ele que estávamos indo bem, que logo começaríamos a pagar. Era tudo mentira? Roberto não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Cristiane pegou a bolsa que havia deixado sobre a mesa. Preciso sair daqui, ela disse. Preciso pensar. Vou levar Luísa comigo. Para onde? A voz de Roberto era pequena, quase infantil. Para a casa dos meus pais. Ela respondeu. Não consigo olhar para você agora. Ela saiu para o quintal para buscar Luísa. Roberto fez menção de segui-la, mas eu o detive com um gesto. Antes de irmos atrás delas, você vai me mostrar. Mostrar o quê? Os papéis da venda. Quero ver como você planejava me matar legalmente. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, mas ele obedeceu, abrindo a pasta de couro que trazia consigo. De dentro, tirou uma série de documentos. Havia uma certidão de óbito com meu nome, perfeitamente falsificada. Um inventário indicando Roberto como único herdeiro. Um contrato de compra e venda já preparado, faltando apenas sua assinatura como novo proprietário da casa. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. Ver meu próprio atestado de óbito, a causa da morte listada como infarto agudo do miocárdio, a data precisamente 2 meses atrás, causou uma sensação indescritível. Era como olhar para um universo alternativo onde eu realmente havia partido, onde minha vida havia terminado sem que eu realizasse meus sonhos mais simples. Como conseguiu isso? Perguntei, apontando para o atestado de óbito. Tem um cliente que... Roberto parou, percebendo o que estava prestes a admitir. Não importa. Eu ia cancelar tudo quando soube que você descobriu. Cancelar? Repeti incrédula. Isso é falsificação de documento público, Roberto. É crime. Eu sei. Ele gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. Você acha que eu não sei? Mas o que mais eu poderia fazer? Estou afundado em dívidas. Cristiane não sabe nem da metade. Se eu não conseguir o dinheiro logo, podemos perder até a casa onde moramos. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu. Cristiane estava lá, segurando Luísa pela mão. O rosto da minha nora estava pálido, mas seus olhos revelavam uma determinação que eu nunca havia visto antes. É verdade, Roberto? Ela perguntou, apontando para os papéis na mesa. Você falsificou um atestado de óbito? Roberto pareceu encolher diante do olhar da esposa. Eu ia resolver tudo, Cris. Você tem que acreditar em mim. Como? Mantendo sua mãe escondida para sempre? Fazendo Luísa acreditar que a avó estava morta? Cristiane balançou a cabeça. Não reconheço mais você. Foi então que algo inesperado aconteceu.
Luísa soltou-se da mão de Cristiane e correu até mim. Sem hesitar, jogou seus pequenos braços ao redor da minha cintura e me abraçou com força. Eu sabia que você não tinha ido pro céu, vovó. Ela sussurrou contra meu avental. Eu sonhei com você muitas vezes. Aquelas palavras simples, ditas com a inocência que só uma criança possui, quebraram algo dentro de mim. As lágrimas que havia contido durante toda aquela terrível tarde finalmente transbordaram. Abracei minha neta com força, sentindo seu pequeno corpo quente contra o meu, o cheiro doce de seu shampoo, a confiança inocente com que se agarrava a mim. Roberto! Chamei, ainda abraçando Luísa. Olhe para sua filha. Olhe para o que você fez. Meu filho levantou os olhos, e por um instante vi neles um lampejo do menino que ele foi um dia. Seus olhos se encheram de lágrimas quando viu Luísa agarrada a mim. Eu só queria proteger vocês. Ele murmurou. Dar a Luísa a vida que eu nunca tive. Que vida é essa, filho? Uma vida de mentiras? Cristiane se aproximou e colocou uma mão no ombro de Luísa. Vamos, querida. Vamos para a casa da vovó Regina. E a vovó Cida? Luísa protestou. Não quero deixar ela de novo. Aquelas palavras simples foram como uma faca em meu coração. Minha própria neta temia me perder novamente. Roberto havia roubado não apenas minha vida fictícia, mas também o tempo que eu poderia ter passado com Luísa. Sua avó Aparecida precisa descansar, Cristiane explicou gentilmente. Mas prometo que você a verá em breve. Luísa relutantemente soltou-se do meu abraço. Antes de partir, ela me olhou com seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os de Roberto quando criança. Você vai estar aqui amanhã, vovó? Promete? Engoli o nó na garganta. Prometo, meu amor. Vovó não vai a lugar nenhum. Cristiane pegou a mão de Luísa e lançou um último olhar gelado para Roberto. Não volte para casa hoje. Vou ligar para o meu pai. Ele precisa saber o que você fez. Com isso, ela saiu, levando minha neta. O som da porta da frente fechando ecoou pela casa como um tiro. Ficamos em silêncio, Roberto e eu, como estranhos em uma sala de espera. Meu filho, este homem que eu não reconhecia mais, estava parado no meio da minha cozinha, cercado pelos fragmentos rasgados de sua carta e os documentos que provavam sua traição. O que você ia fazer comigo? Perguntei finalmente. Depois de vender a casa. Qual era o plano? Roberto não respondeu imediatamente. Seu olhar vagou pela cozinha, pelas paredes descascadas, pelos armários antigos, pela mesa onde ele havia feito lição de casa por tantos anos. Eu ia te contar tudo depois que o dinheiro estivesse seguro, ele disse finalmente. Ia explicar que era a única saída. Ia te compensar, mãe. Juro que ia. Me compensar? Repeti. Como se compensa alguém por roubar sua vida, seu lar, sua identidade? Você não entende, ele insistiu, a voz quebrando. Eu estava desesperado. As dívidas, as ameaças, o banco prestes a tomar nossa casa. Olhei para meu filho e, pela primeira vez, vi-o não como o menino que criei ou o homem que me traiu, mas como um estranho preso em uma teia de mentiras que ele mesmo teceu. Saia da minha casa, disse com uma calma que não sentia. Agora. Mãe, por favor. Saia! Meu grito ecoou pelas paredes da pequena cozinha. Do lado de fora, os pássaros que costumavam cantar na mangueira silenciaram. Roberto recuou como se tivesse levado um tapa. Não tenho para onde ir, ele murmurou. Cristiane levou o carro. Isso não é problema meu, respondi. Da mesma forma que minha morte não foi problema seu. Roberto juntou os documentos espalhados pela mesa com mãos trêmulas. Sem dizer mais nada, dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu sinto muito, mãe. Mais do que você imagina. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei sozinha na cozinha silenciosa. Os restos rasgados da carta, ainda espalhados pelo chão, como confetes de alguma celebração macabra. Do lado de fora, o céu começava a escurecer, e os primeiros pingos de chuva batiam contra a janela. Lentamente, como uma anciã muito mais velha do que meus 62 anos, agachei-me e comecei a recolher os pedaços da carta. Talvez, se conseguisse juntá-los, poderia finalmente descobrir o que meu filho havia escrito naquele dia, 2 meses atrás, quando decidiu que seria mais fácil me matar do que enfrentar a verdade. A chuva caía forte quando Conceição voltou. Ela me encontrou ainda na cozinha, sentada à mesa, tentando juntar os pedaços rasgados da carta como um quebra-cabeça impossível. Minhas mãos tremiam, e meus olhos ardiam de tanto chorar. Cida, pelo amor de Deus! Ela disse, tirando o guarda-chuva encharcado. O que aconteceu?
Vi Roberto saindo a pé, debaixo dessa chuva toda. Nem me olhou quando passei por ele. Ele tentou me matar, Conceição, respondi, sem levantar os olhos dos fragmentos de papel. Não com uma faca ou um revólver, mas com papéis e mentiras. Matou-me para todos que conhecemos, até para minha própria neta. Conceição sentou-se ao meu lado, seu rosto marcado por décadas de sol e trabalho duro contorcido em uma expressão de pura indignação. O menino perdeu a cabeça. Como pôde fazer isso com a própria mãe? Dinheiro, respondi simplesmente. Dívidas, a mesma razão de sempre. Contei a ela tudo o que havia descoberto. As falsificações, a venda planejada da casa, as dívidas escondidas. Conceição ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça ocasionalmente, seus olhos escuros brilhando de raiva. E agora? O que você vai fazer? Ela perguntou quando terminei. Olhei para os pedaços da carta em minhas mãos. Mesmo depois de quase 1 hora, só havia conseguido montar pequenos trechos. Sinto muito, dizia um deles. Última chance, dizia outro. Não sei, admiti. Parte de mim quer denunciá-lo. É crime o que ele fez, Conceição. Falsificação, tentativa de estelionato. E a outra parte? A outra parte ainda é mãe, sussurrei. Ainda vê nele o menino que plantou uma mangueira no quintal. Conceição pegou minhas mãos entre as suas. Suas palmas eram ásperas como as minhas, marcadas por décadas de trabalho duro. Cida, sou sua amiga há mais de 20 anos. Vi você criar esse menino sozinha. Vi você passar fome para que ele pudesse ter o que precisava. Vi você limpar casas nos finais de semana para pagar aquela escola cara. Ela apertou minhas mãos com força. Mas também vi como ele te tratou ao longo dos anos. Como se envergonhava de você. Como te afastou quando se casou com aquela moça rica. Suas palavras eram duras, mas verdadeiras. Ao longo dos anos, havia me acostumado a justificar o comportamento de Roberto. Ele está ocupado com o trabalho. Ele tem uma família para cuidar. Ele está tentando se estabelecer no mundo dos negócios. Sempre encontrava uma desculpa para explicar seu afastamento, sua frieza, até mesmo seu desprezo mal disfarçado. O que você está dizendo, Conceição? Estou dizendo que talvez seja a hora de pensar em você mesma, pela primeira vez na vida. Ela respondeu. Esse menino é um homem feito agora. Um homem que escolheu te apagar da existência em vez de enfrentar seus problemas honestamente. Um trovão sacudiu as janelas da casa, e as luzes piscaram brevemente. A tempestade lá fora parecia refletir a turbulência dentro do meu peito. 55 anos, murmurei. O quê? Tenho 55 anos de trabalho nas costas, Conceição. Comecei a trabalhar com 7 anos, ajudando minha mãe a lavar roupa para fora. Nunca parei desde então. Olhei para minhas mãos, os dedos retorcidos pela artrite, as unhas curtas e sem graça. E o que tenho para mostrar? Esta casa velha que meu filho quase roubou de mim. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá fora, a mangueira que Roberto plantou tantos anos atrás se curvava sob a força da chuva, mas suas raízes profundas a mantinham firme. Quando Augusto morreu, prometi a mim mesma que faria qualquer coisa para dar ao Roberto uma vida melhor que a minha. Achei que se ele estudasse, se conseguisse um bom emprego, se casasse bem, seria feliz. Toquei o vidro frio da janela. Mas olha o que ele se tornou. Um homem que falsifica a morte da própria mãe por dinheiro. Não é sua culpa, Cida. Talvez seja, em parte. Virei-me para encarar minha amiga. Talvez eu tenha ensinado a ele que minha vida valia menos que a dele. Que meus sonhos, minhas necessidades, minha dignidade eram menos importantes. Conceição se levantou e veio até mim. O que você vai fazer agora? Por um longo momento fiquei em silêncio, observando a chuva cair. Pensei em Roberto andando sozinho sob aquela tempestade, sem ter para onde ir. Pensei em Luísa, confusa com toda aquela situação. Pensei em mim mesma, uma mulher de 62 anos que havia passado a vida inteira cuidando dos outros. Primeiro, vou descobrir o que dizia essa carta. Decidi, voltando para a mesa. Depois, vou conversar com um advogado. Preciso proteger o que é meu. Um advogado? Você vai denunciar seu filho? Olhei novamente para os pedaços da carta sobre a mesa. Não sei ainda, mas preciso entender meus direitos. E hesitei, sentindo uma determinação nova crescendo dentro de mim. Preciso entender quanto vale realmente esta casa. Conceição me olhou com surpresa. Você está pensando em vender? Talvez. Roberto disse que o homem ofereceu $500.000. Senti uma coragem estranha ao dizer aquelas palavras. Se for verdade, é dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar.
Talvez até para realizar alguns sonhos que deixei para trás. Que sonhos, Cida? Sorri, sentindo lágrimas nos olhos. Lembra quando éramos jovens e eu dizia que queria conhecer o mar do Nordeste inteiro? De Alagoas até o Maranhão? Conceição sorriu. Lembro. Você falava em alugar uma combinha velha e ir parando em cada prainha. Nunca fui além de Porto de Galinhas. E mesmo assim, só por algumas horas para o casamento de Roberto. Enxuguei uma lágrima. Tenho 62 anos, Conceição. Quanto tempo ainda me resta? Quanto ainda vou conseguir andar, nadar, conhecer lugares novos? Um silêncio confortável se instalou entre nós, quebrado apenas pelo som da chuva no telhado e o tic-tac do relógio antigo na parede. Finalmente, Conceição falou. E a Luísa, se você for embora... Não disse que iria embora para sempre. Talvez apenas viver um pouco. Conhecer aquelas praias que sempre sonhei. E depois, encontrar um lugarzinho tranquilo. Olhei ao redor, para a cozinha pequena onde tantas refeições foram preparadas, tantas conversas foram tidas, tantas lágrimas foram derramadas. Talvez até aqui mesmo, em Recife, mas em um lugar só meu. Um lugar onde eu não seja apenas a mãe do Roberto ou a avó da Luísa. Onde eu seja Aparecida. Conceição sorriu, seus olhos brilhando com algo que parecia orgulho. Nunca ouvi você falar assim antes, amiga. Nunca pensei assim antes, admiti. Sempre achei que meu papel era servir, ajudar, apoiar. Mas hoje, olhei para o atestado de óbito falso que Roberto havia deixado sobre a mesa. Meu próprio nome, impresso em letras oficiais, declarando-me morta. Hoje percebi que se não começar a viver para mim mesma agora, talvez nunca mais tenha a chance. Naquela noite, depois que Conceição foi embora, fiquei acordada até tarde, juntando pacientemente os pedaços da carta de Roberto. Foi um trabalho lento e meticuloso, mas por volta das 3 da manhã, consegui reconstruir a maior parte do texto. O que li me deixou sem fôlego. Mãe, esta é minha última carta antes de tomarmos caminhos separados para sempre. Depois de nossa discussão sobre o terreno, percebi que nunca vamos nos entender. Você me vê como o filho ingrato, eu a vejo como a mãe que nunca entendeu minhas ambições. A verdade é que estou afundado em dívidas. Perdi tudo nos últimos investimentos e agora os credores estão atrás de mim. Preciso de dinheiro rápido ou vou perder tudo o que construí. Sei que você nunca concordaria, mas sua casa é a única solução. O bairro está valorizando, e aquele terreno vale uma fortuna agora. Quando você receber esta carta, já terei tomado as providências necessárias. Para o mundo, você não existirá mais. É mais fácil assim. Sem brigas, sem explicações. Sinto muito, mas esta é a única saída. Talvez um dia você entenda que fiz isso pela minha família, pelo futuro da Luísa. Roberto. Li a carta 3 vezes, as palavras frias e calculistas queimando em minha mente como ferro em brasa. Não havia amor ali, nem remorso verdadeiro. Apenas a justificativa egoísta de um homem disposto a sacrificar a própria mãe para manter as aparências. Dobrei cuidadosamente os pedaços remendados com fita adesiva e guardei-os em uma gaveta. Aquele documento seria minha proteção, minha prova. Depois, fui até o quarto e abri o guarda-roupa antigo. No fundo de uma gaveta, encontrei a caixinha de madeira onde guardava minhas poucas joias e economias. Contei o dinheiro. R$ 4.322. As economias de uma vida inteira. Sorri com ironia. Era tão pouco comparado aos $500 mil que Roberto planejava conseguir com a venda da minha casa. Mesmo assim, era o suficiente para começar. Voltei para a cozinha e fiz um café forte. Enquanto a água fervia, peguei um caderno e uma caneta. No topo da primeira página, escrevi em letras grandes: o que Aparecida quer para a sua vida. E então, pela primeira vez em décadas, permiti-me sonhar. O sol mal havia nascido quando ouvi batidas na porta. Ainda vestia minha camisola, o cabelo grisalho despenteado após uma noite quase sem dormir. Através da janela da sala, vi um carro preto e luxuoso estacionado em frente à casa. Não era o de Roberto. Hesitei antes de abrir. Depois dos eventos do dia anterior, a desconfiança havia se instalado em mim como um novo sentido. Finalmente perguntei: quem é? Dona Aparecida? Uma voz masculina, desconhecida. Meu nome é Daniel Menezes. Sou pai de Cristiane e sogro de Roberto. Podemos conversar? Abri a porta lentamente. Diante de mim estava um homem de cerca de 65 anos. Cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável apesar do horário matinal. Seus olhos azuis, iguais aos de Cristiane,
Me estudavam com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Desculpe aparecer tão cedo, ele disse, mas o assunto é urgente. Entre, respondi, ajeitando nervosamente a gola da camisola. Só me dê um momento para trocar de roupa. Pedi que esperasse na sala enquanto me vestia rapidamente. Quando voltei, ele estava observando as fotografias na estante. Sua expressão era pensativa, enquanto olhava para uma foto de Roberto criança, sorrindo sem os dentes da frente. Cristiane me contou tudo, ele disse sem preâmbulos quando me viu. Sobre o que Roberto fez, sobre a falsificação, sobre a venda da casa. Vim aqui pessoalmente porque precisava ver com meus próprios olhos. Ver o que, Sr. Menezes? Perguntei, mantendo-me a uma distância segura. Se você realmente estava viva. Ele pareceu perceber o quão estranha era aquela frase e deu um pequeno sorriso embaraçado. Desculpe, isso soou terrível. É que Roberto nos contou com tantos detalhes. A doença, o infarto, até o enterro em Olinda. Choramos por você, uma mulher que nunca conhecemos de verdade. Ofereci café, que ele aceitou. Na cozinha, servi 2 xícaras e cortei algumas fatias do bolo de milho que havia feito na tarde anterior, antes que meu mundo virasse de cabeça para baixo. Onde está Roberto? Perguntei sentando-me à frente dele. No meu escritório, com meus advogados. Daniel bebeu um gole de café e assentiu em aprovação. Ele confessou tudo. As dívidas são muito piores do que imaginávamos. Cristiane está devastada. E Luísa? Está com minha esposa. Ela não entende bem o que está acontecendo, só sabe que papai fez algo muito feio. Ele me olhou diretamente. Dona Aparecida, vim aqui por 2 motivos. Primeiro, para me desculpar pessoalmente pelo que meu genro fez. É indesculpável. E o segundo motivo? Daniel Menezes colocou a xícara sobre a mesa e entrelaçou os dedos. Para entender o que a senhora pretende fazer agora. Roberto cometeu crimes graves. Falsificação de documento público, tentativa de estelionato, fraude. Se a senhora decidir denunciá-lo à polícia, ele certamente irá para a prisão. A palavra prisão ecoou na pequena cozinha. A imagem de Roberto atrás das grades, vestindo o uniforme de presidiário, me atingiu com força. Apesar de tudo que ele havia feito, a ideia de vê-lo preso causava um aperto no peito que não conseguia ignorar. Não sei o que vou fazer ainda, respondi honestamente. Tudo aconteceu ontem. Ainda estou tentando processar. Daniel assentiu. Compreensível. Mas preciso ser franco com a senhora. Minha filha está considerando o divórcio. As mentiras, as dívidas escondidas, e agora isso foi demais. E quanto às dívidas de Roberto, são graves o suficiente para comprometer o futuro de Luísa. O que o senhor quer de mim exatamente? Ele respirou fundo. Gostaria de propor um acordo. Um que poderia ajudar a senhora e garantir alguma segurança para minha neta. Estreitei os olhos. Que tipo de acordo? Sua casa. O homem que Roberto contatou, Ricardo Mendonça, é um velho conhecido meu do ramo imobiliário. Ele confirmou a oferta de R$500 mil pelo terreno. Daniel fez uma pausa estudando minha reação. Proponho que a senhora considere vender a casa, mas com algumas garantias. Meus advogados cuidariam de tudo, garantindo que o dinheiro fosse diretamente para a senhora. Além disso, em troca da sua discrição quanto aos crimes de Roberto, assumiria pessoalmente as dívidas dele. Ele trabalharia para mim até quitá-las, sob minha supervisão direta, sem acesso a contas bancárias, sem poder de decisão financeira. Basicamente, voltaria à estaca zero. Olhei pela janela da cozinha, para a mangueira no quintal. Suas folhas brilhavam com as gotas de chuva da noite anterior. E se eu me recusar? Se decidir denunciá-lo? Então Roberto enfrentará as consequências legais de seus atos. Daniel respondeu com uma franqueza surpreendente. Não estou aqui para protegê-lo do que fez, Dona Aparecida. Estou aqui para tentar minimizar o impacto na vida de minha neta. Havia algo na postura de Daniel Menezes, na forma como ele falava, que me fez confiar nele. Ele não estava tentando me manipular ou intimidar. Estava simplesmente apresentando opções, como um homem de negócios acostumado a resolver problemas. Preciso pensar, disse finalmente. E preciso consultar um advogado por minha conta. Ele assentiu, parecendo aprovar minha cautela. Justo. Posso recomendar alguém de confiança, se quiser. Tenho alguém em mente, respondi, pensando em Joaquim, filho de Dona Conceição, que havia se formado em Direito e agora trabalhava em um escritório no centro. Daniel terminou seu café e se levantou. Tem mais uma coisa que a senhora deveria saber, Dona Aparecida. Algo que descobrimos apenas ontem à noite,
quando Roberto confessou tudo. O quê? O terreno em Olinda que a senhora vendeu. Roberto descobriu que, devido à expansão da cidade e ao novo plano diretor, aquela área se valorizou enormemente nos últimos 2 anos. O terreno que a senhora vendeu por 70 mil vale hoje cerca de 300 mil reais. A revelação me atingiu como um soco. 300 mil reais. Mais do que 4 vezes o valor que recebi. Como ele descobriu isso? Roberto trabalhou com avaliações imobiliárias por um tempo. Quando soube que a senhora havia vendido o terreno, verificou os registros no cartório e fez algumas consultas com corretores locais. Daniel fez uma pausa. Foi aí que começou o plano dele. Ele acreditava que a senhora havia sido enganada na venda e que o dinheiro extra deveria ter sido dele por direito. Por direito? Repeti, sentindo a raiva crescer novamente. Que direito? Aquele terreno era de Augusto, meu marido. Passei 1 ano na justiça para regularizar a documentação. Não estou defendendo o pensamento dele, senhora. Só explicando como ele justificou suas ações para si mesmo. Daniel caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Há mais uma coisa que gostaria de perguntar. Sim? A senhora gostaria de ver Luísa? Cristiane mencionou que a menina acordou perguntando pela avó. A menção à minha neta trouxe lágrimas aos meus olhos, mais do que qualquer coisa no mundo. Posso trazê-la hoje à tarde, se a senhora permitir. Assente, sem confiar na minha voz para responder. Daniel Menezes se despediu com um aperto de mão formal e saiu. Pela janela, vi quando seu motorista abriu a porta do carro preto. Antes de entrar, ele olhou mais uma vez para a casa, seu rosto pensativo. Assim que o carro partiu, peguei o telefone e liguei para Conceição. Precisava urgentemente de sua ajuda para contatar Joaquim. Enquanto discava, meus olhos caíram sobre o caderno onde havia escrito minhas aspirações durante a madrugada. A primeira item da lista dizia: conhecer o litoral nordestino, de Alagoas ao Maranhão. Abaixo eu havia anotado: abrir uma pequena pousada em uma praia tranquila. Era um sonho antigo, quase esquecido. Nos primeiros anos de casamento, Augusto e eu costumávamos fantasiar sobre ter um lugar simples à beira-mar, onde poderíamos receber viajantes com café da manhã caseiro e histórias compartilhadas ao pôr do sol. A vida havia se encarregado de enterrar esse sonho sob o peso das responsabilidades, especialmente após a morte de Augusto. Mas agora, com a possibilidade de 500 mil reais pela venda da casa, mais os 300 mil que o terreno em Olinda deveria ter valido, era dinheiro suficiente não apenas para sobreviver, mas para realmente viver, para realizar sonhos há muito abandonados. Conceição atendeu no 3º toque. Cida, você está bem? Estou, respondi, sentindo uma estranha calma. E acho que vou ficar ainda melhor. Pode me dar o número do Joaquim? Preciso de um advogado. Enquanto anotava o número que Conceição me ditava, olhei novamente para o quintal, para a mangueira que Roberto havia plantado tantos anos atrás. Seus frutos estavam quase maduros, prontos para serem colhidos. Assim como eu, depois de 62 anos, finalmente estava pronta para colher os frutos da minha própria vida. Os 3 dias seguintes foram os mais intensos da minha vida desde a morte de Augusto. Joaquim, o filho advogado de Conceição, veio me ver na mesma tarde em que liguei. Alto e magro como o pai, mas com os olhos astutos da mãe, ele ouviu minha história com atenção profissional, fazendo anotações em um caderno pequeno. Dona Aparecida, o que Roberto fez configura vários crimes, ele explicou quando terminei. Falsificação de documento público, tentativa de estelionato e possivelmente até falsidade ideológica. Se a senhora decidir denunciá-lo formalmente, ele enfrentará um processo criminal sério. Quanto tempo de prisão? Perguntei, a voz baixa. Considerando todos os crimes e sem antecedentes, provavelmente de 4 a 8 anos, dependendo do juiz. Joaquim ajustou os óculos. Mas entendo sua hesitação. É seu filho, afinal. Serve mais café para nós dois, ganhando tempo para organizar meus pensamentos. Pela janela da cozinha, podia ver Luísa brincando no quintal sob a mangueira. Daniel Menezes havia cumprido sua promessa e a trouxera para passar a tarde comigo. Agora ela corria feliz, perseguindo uma borboleta laranja, completamente alheia ao drama adulto que se desenrolava. Quais são minhas opções, Joaquim? Perguntei finalmente. Bem, a primeira é óbvia. Denunciar Roberto formalmente e deixar a justiça seguir seu curso. Ele fez uma pausa. A segunda seria aceitar algum tipo de acordo, como o que o Sr. Menezes propôs. Ele me procurou hoje cedo, a seu pedido. E o que você acha? Profissionalmente? Joaquim pensou por um momento.
O acordo é surpreendentemente justo. Ele está oferecendo compensação financeira completa, supervisão de Roberto e garantias legais sobre o dinheiro da venda da casa. Como advogado, raramente vejo acordos tão favoráveis à parte lesada. E pessoalmente, insisti, sabendo que Joaquim me conhecia desde que era menino. Ele sorriu ligeiramente. Pessoalmente, acho que a senhora merece fechar esse capítulo da vida e começar um novo. Sem o peso de ver seu filho na cadeia, mas também sem se deixar enganar novamente. Assenti, sentindo um peso sair dos meus ombros. De alguma forma, ouvir Joaquim articular aquilo me ajudou a clarear os pensamentos. Há mais uma coisa, ele acrescentou hesitante. Sobre o terreno em Olinda que a senhora vendeu por valor abaixo do mercado. Podemos tentar uma ação contra o comprador por lesão enorme, que é quando um bem é vendido por menos da metade do valor justo. Se ganharmos, a senhora poderia receber uma compensação pela diferença. Quanto tempo demoraria? Perguntei. Anos, provavelmente. O judiciário não é conhecido pela rapidez. Olhei novamente para Luísa no quintal. Ela havia encontrado uma manga verde caída e me mostrava, orgulhosa de sua descoberta. Não tenho anos, Joaquim. Tenho hoje. Tenho agora. Virei-me para ele. Quero que você prepare os documentos para o acordo com Daniel Menezes, mas com algumas condições minhas. Nos dias que se seguiram, Joaquim trabalhou incansavelmente nos detalhes do acordo. Enquanto isso, recebi mais 2 visitas inesperadas. A primeira foi de Cristiane, que veio sozinha, parecendo muito mais humana sem seu habitual ar de superioridade. Dona Aparecida, ela disse sentada rigidamente na beirada do meu sofá velho. Vim pedir desculpas pessoalmente, não pelo que Roberto fez. Ele precisa responder por isso sozinho, mas pela forma como tratei a senhora todos esses anos. Fiquei surpresa com sua franqueza. Cristiane sempre havia sido distante, quase fria, em nossas raras interações. Roberto me fez acreditar que a senhora era diferente. Ela escolhia as palavras com cuidado. Ele dizia que a senhora era amarga, ressentida, que sempre pedia dinheiro. Agora percebo que ele estava construindo essa narrativa há anos, talvez para justificar o distanciamento. Talvez já planejando... O que fez? Por que está me dizendo isso agora? Perguntei. Porque Luísa merece conhecer a avó. Seus olhos azuis encontraram os meus. E porque entendo agora que fui injusta. Julguei a senhora com base em mentiras. Nossa conversa durou quase 2 horas. Pela primeira vez, falamos como 2 mulheres, não como nora e sogra. Descobri que Cristiane tinha suas próprias inseguranças, seus próprios problemas com o pai controlador e a mãe ausente. De certa forma, entendi por que ela havia se fechado em seu mundo privilegiado, afastando quem não pertencia a ele. A segunda visita foi ainda mais surpreendente. Ricardo Mendonça, o empresário que queria comprar minha casa, veio pessoalmente. Alto, bronzeado, com cabelos grisalhos e um terno caro que parecia deslocado no meu humilde bairro, ele trouxe consigo plantas e projetos para o futuro condomínio que planejava construir na área. Dona Aparecida, vou ser direto, ele disse, espalhando os papéis na minha mesa. Seu terreno é a última peça que preciso para começar o projeto Jardins de Primavera. Já comprei as outras 5 casas desta quadra. Olhei para as plantas coloridas, mostrando um elegante condomínio com piscina, área de lazer e apartamentos de luxo. No lugar onde ficava minha casa, havia um espaço marcado como Área Verde, fase 2. Por que está me mostrando isso? Ricardo sorriu, revelando dentes perfeitamente brancos. Porque quero que a senhora entenda o valor do seu terreno para mim. Quero ser transparente. Diferente do meu filho, que tentou me enganar. Ele teve a decência de parecer constrangido. Sobre isso, Daniel Menezes me explicou a situação. Quero deixar claro que não tinha ideia do que Roberto estava fazendo. Ele me procurou dizendo que havia herdado a casa após o falecimento da mãe. Mostrou documentos que pareciam legítimos. E o senhor não verificou? Confiei na palavra dele como executivo e genro de Daniel. Ele se recostou na cadeira. Foi um erro, obviamente. Estudei o homem à minha frente. Ricardo Mendonça parecia sincero, mas também era claramente um homem acostumado a conseguir o que queria. 500 mil reais, ele disse abruptamente. É minha oferta final pelo terreno. Sem intermediários, sem Roberto envolvido. Direto para a senhora. E se eu recusar? Ele sorriu novamente, mas desta vez o sorriso não alcançou seus olhos. Então construirei ao redor. A senhora ficará em uma casa antiga cercada por um canteiro de obras por 2 anos, depois por um condomínio de luxo. O bairro mudará, os vizinhos antigos se irão,
o comércio local será substituído por lojas caras. Em 5 anos, seu IPTU triplicará devido à valorização da área. Reconheci a tática. Não era exatamente uma ameaça, mas deixava claras as consequências de não aceitar sua oferta. Entendo, respondi calmamente. E se eu aceitar, quando o senhor precisaria que eu deixasse a casa? Imediatamente após a assinatura do contrato. Começaríamos a demolição em 2 semanas. Há 2 semanas para deixar o lar onde vivi por mais de 30 anos. 2 semanas para embalar memórias, despedir-me de vizinhos, arrancar raízes. Era muito pouco tempo. Preciso pensar, disse, levantando-me para indicar que a visita havia terminado. Ricardo Mendonça recolheu suas plantas e projetos. Antes de sair, parou à porta e olhou para o quintal, onde a mangueira se destacava contra o céu da tarde. É uma árvore bonita, comentou. Pena que terá que ser cortada. Depois que ele partiu, sentei-me na varanda e observei a rua familiar. Dona Zefa, que vendia tapioca na esquina há décadas, abanava o fogo de seu pequeno fogareiro. Crianças jogavam bola no terreno baldio em frente, o mesmo onde Roberto costumava brincar. O padeiro passava com sua bicicleta, anunciando pães quentes com um apito característico. Tudo isso desapareceria em breve, engolido pelo progresso que homens como Ricardo Mendonça traziam. O bairro Jardim Primavera, com suas casas simples e seus moradores trabalhadores, daria lugar a condomínios fechados e carros importados. Naquela noite, quando Joaquim veio para discutir os termos finais do acordo, eu já havia tomado minha decisão. Quero 3 meses, disse a ele. 3 meses antes de entregar a casa, não 2 semanas. E quero incluir uma cláusula sobre a mangueira. Joaquim sorriu. Já incluí a questão da mangueira, dona Aparecida. Imaginei que seria importante para a senhora. Na manhã seguinte, marquei uma reunião com Daniel Menezes, Roberto e Ricardo Mendonça no escritório de Joaquim. Estava nervosa, mas não mais assustada ou confusa. Pela primeira vez em décadas, sentia-me no controle da minha própria vida. Vesti meu melhor vestido, um azul marinho simples que usava apenas em ocasiões especiais, e prendi o cabelo em um coque baixo. No pescoço, coloquei a única joia de valor que possuía, um colar de pérolas que Augusto me dera em nosso 10º aniversário de casamento, comprado com economias de meses dirigindo horas extras. Antes de sair, parei no quintal e toquei o tronco da mangueira. Sua casca era áspera e quente sob meus dedos. Vamos começar uma nova vida, velha amiga, sussurrei. Apenas espere e veja. Com a bolsa firmemente segura no braço e os ombros eretos, caminhei até o ponto de ônibus. O motorista me cumprimentou com um aceno de cabeça quando entrei, como fazia todas as manhãs quando eu ia para a feira. Mas desta vez, não estava indo vender bolos e doces. Estava indo redesenhar meu futuro. E pela primeira vez em muito tempo, não havia medo em meu coração. Apenas uma determinação tranquila e a certeza de que, finalmente, era hora de Aparecida viver para si mesma. O escritório de advocacia onde Joaquim trabalhava ficava no 20º andar de um prédio comercial no centro de Recife. Através das janelas de vidro, podia-se ver o rio Capibaribe serpenteando pela cidade e, ao longe, o azul do oceano. Era uma vista que me lembrava de todas as belezas que ainda não havia conhecido, de todos os lugares que nunca visitei. Quando cheguei, todos já estavam lá. Daniel Menezes em um terno cinza impecável, Ricardo Mendonça folheando distraidamente uma revista de negócios, e Roberto, pálido e abatido, evitando meu olhar. Joaquim me recebeu na porta com um sorriso encorajador. Está tudo preparado, dona Aparecida. Exatamente como combinamos. Ao me ver, Roberto levantou-se hesitante. Parecia ter envelhecido 10 anos em apenas uma semana. Seu rosto estava marcado por olheiras profundas, e a barba, sempre impecavelmente aparada, estava por fazer. Mãe, ele começou, a voz trêmula. Levantei uma mão para detê-lo. Não agora, Roberto. Estamos aqui para negócios, não para reconciliações. Daniel Menezes assentiu aprovadoramente, enquanto Ricardo Mendonça me observava com um novo interesse, como se me visse pela primeira vez. Joaquim indicou a cadeira na cabeceira da mesa de reuniões. A posição de poder. Senhores, começou Joaquim quando todos estavam sentados. Estamos aqui para finalizar o acordo referente à propriedade de Dona Aparecida Ferreira dos Santos, situada no bairro Jardim Primavera. Conforme discutido previamente, a venda será feita diretamente para a construtora Mendonça, pelo valor de R$ 500 mil. Ricardo Mendonça assentiu, parecendo satisfeito.
Roberto mantinha os olhos fixos na mesa. Antes de prosseguirmos, continuou Joaquim, Dona Aparecida gostaria de esclarecer alguns pontos e fazer alguns ajustes ao acordo original. Daniel Menezes inclinou-se ligeiramente para a frente. Que tipo de ajustes? Primeiro, intervim, sentindo minha voz mais firme do que esperava. Quero deixar claro que não apresentarei queixa formal contra meu filho pelos crimes cometidos. Em troca, exijo que ele assine uma confissão detalhada, que ficará sob a guarda de Joaquim. Se algum dia Roberto tentar algo semelhante novamente, contra mim ou qualquer outra pessoa, essa confissão será entregue às autoridades. Roberto empalideceu ainda mais, mas assentiu silenciosamente. Segundo, sobre a venda da casa. Aceito os R$ 500.000, mas com condições. Virei-me para Ricardo Mendonça. Preciso de 3 meses antes de deixar a propriedade, não 2 semanas como o senhor propôs. 3 meses? Ricardo franziu o senho. Isso atrasaria todo o cronograma do projeto. É inviável. Também achei que diria isso, respondi calmamente. Por isso tenho uma contraproposta. Todos os homens na sala me olharam com curiosidade. Senti um estranho poder naquele momento. Eu, uma simples cozinheira aposentada, comandando a atenção de empresários e advogados. No fundo do meu terreno há uma mangueira, plantada por Roberto quando criança. Tenho informações de que ela está protegida pela Lei Municipal de Preservação Ambiental, por ser uma árvore nativa com mais de 30 anos em área urbana. Fiz uma pausa dramática. Se o senhor tentar cortá-la, enfrentará multas pesadas e atrasos muito maiores do que 3 meses. Ricardo Mendonça estreitou os olhos. Como sabe disso? Tenho meus recursos, respondi, agradecendo mentalmente a seu antenor, o antigo jardineiro da prefeitura que frequentava minha barraca na feira e que havia me dado essa informação preciosa 2 dias antes. Acontece, continuei, que estou disposta a solicitar uma autorização especial para transplante da árvore, em vez de preservação no local. Isso permitiria que seu projeto avançasse sem obstáculos legais. Em troca, quero 3 meses para me despedir adequadamente da minha casa e do meu bairro. Um silêncio impressionado tomou conta da sala. Daniel Menezes sorriu discretamente, enquanto Joaquim me lançou um olhar de puro orgulho. E para onde irá a mangueira? Perguntou Ricardo, já calculando se o acordo seria vantajoso. Para um terreno em Tamandaré, respondi. Uma pequena propriedade à beira-mar que estou adquirindo para abrir uma pousada. Agora foi a vez de Roberto me olhar com surpresa. Pousada? Em Tamandaré? Sim, filho. Aquele sonho antigo que eu e seu pai tínhamos. Lembra-se? Você costumava desenhar como seria o quarto onde ficaria quando nos visitasse nas férias. Roberto baixou os olhos e vi que ele se lembrava. Aqueles planos eram de um tempo distante, quando ainda éramos uma família, quando ele ainda olhava para mim com admiração, em vez de vergonha. Ricardo Mendonça tamborilou os dedos na mesa, pensativo. 3 meses é muito tempo, Dona Aparecida. Que tal 2 meses? E eu arco com todos os custos do transplante da mangueira, incluindo o transporte até Tamandaré e o replantio adequado por especialistas. Considerei a oferta. 2 meses e meio. E quero por escrito o compromisso com o transplante. Feito. Ele respondeu rapidamente, estendendo a mão. Apertei-a, sentindo a pele macia de quem nunca trabalhou com as próprias mãos. Era um contraste com a minha, calejada por décadas de trabalho duro. Mesmo assim, naquele aperto de mãos, éramos iguais. 2 negociantes fechando um acordo mutuamente benéfico. Há mais um assunto, disse Daniel Menezes, olhando seriamente para Roberto. As dívidas. Conforme combinado, assumirei pessoalmente o pagamento dos credores mais urgentes, para evitar processo judicial. Em troca, Roberto trabalhará exclusivamente para mim pelos próximos 5 anos, com salário reduzido, até quitar o valor total. Roberto assentiu mecanicamente, como um homem que já havia aceitado sua sentença. Quanto a isso, intervim novamente, tenho uma condição adicional. Todos os olhares voltaram-se para mim. Quero garantias de que Luísa estará protegida financeiramente, independentemente do que aconteça entre Roberto e Cristiane. Um fundo de educação intocável. Daniel sorriu abertamente desta vez. Já providenciei isso, Dona Aparecida. Um fundo fiduciário para Luísa, que só ela poderá acessar ao completar 18 anos ou para fins educacionais. Nem Roberto nem Cristiane podem tocá-lo, mesmo em caso de divórcio. Assenti, satisfeita. Minha neta estaria protegida, não importava o que acontecesse.
Enquanto Joaquim e os outros advogados finalizavam os documentos, fiquei observando a vista pela janela. O rio brilhava sob o sol da manhã, e os barcos de pescadores pareciam minúsculos à distância. Logo eu estaria vivendo perto do mar, realizando um sonho que havia abandonado há tanto tempo que quase esquecera. Quando chegou a hora de assinar os papéis, minha mão não tremeu. Cada assinatura era um passo em direção à minha nova vida, um corte limpo com o passado de subserviência e sacrifício. Depois que todos os documentos foram assinados e os outros homens saíram para comemorar o acordo bem-sucedido, Roberto pediu para ficar. Estávamos sozinhos pela primeira vez desde aquela tarde terrível em que descobri sua traição. "Mãe", ele começou, a voz embargada. "Sei que não mereço seu perdão." "Não, você não merece", concordei calmamente. "O que fez não foi apenas contra mim, Roberto. Foi contra você mesmo, contra os valores que tentei te ensinar, contra a memória de seu pai." "Eu sei." Ele cobriu o rosto com as mãos. "Não sei como as coisas chegaram a esse ponto. Foi um pequeno deslize, depois outro, depois estava afundado em dívidas, mentindo para Cristiane, para todo mundo. Quando percebi, não havia mais volta. Sempre a volta, filho. Sempre a escolha. Você escolheu o caminho mais fácil, não o certo." Ele assentiu miseravelmente. "E agora? Nunca mais vou te ver?" Olhei para meu filho. O menino que embalei em meus braços, que ensinei a ler, que consolei quando o pai morreu. Apesar de tudo que ele havia feito, uma parte do meu coração ainda o amava. Era um amor ferido, traído, mas ainda existia. "Vou morar em Tamandaré, Roberto. Não no fim do mundo. Quando a poeira baixar, quando você tiver começado a reconstruir sua vida honestamente, pode me visitar. Pode trazer Luísa para passar as férias comigo. A pousada terá um quarto especial só para ela." Roberto ergueu o rosto surpreso com meu tom conciliador. "Depois de tudo que fiz, ainda me aceitaria em sua vida?" "Não confunda perdão com esquecimento", respondi. "Nunca esquecerei o que você fez. A confiança que existia entre nós está quebrada e levará muito tempo para ser reconstruída, se é que algum dia será. Mas você ainda é meu filho, e Luísa merece ter uma avó e um pai em sua vida." "Obrigado", ele sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo. "Eu não esperava nem isso. Há uma condição, Roberto." Minha voz era firme agora. "Você precisa contar a verdade para Luísa quando ela tiver idade suficiente para entender. Não quero segredos ou mentiras entre nós três. Se ela perguntar por que a avó mora longe, por que o pai e a mãe se separaram, você dirá a verdade." Ele hesitou por um longo momento antes de assentir lentamente. "Prometo, não mais mentiras." Levantei-me, indicando que nossa conversa havia terminado. Estava emocionalmente exausta, mas também sentia um estranho alívio, como se um peso que carregava há anos, não apenas desde a traição, mas desde que comecei a viver exclusivamente para meu filho, tivesse sido removido dos meus ombros. "Vou sair agora", disse, ajeitando a bolsa no braço. "Tenho muito o que preparar nos próximos 2 meses e meio." Roberto se levantou também, parecendo deslocado em seu próprio corpo. Posso ajudar com algo? A mudança, talvez?" "Não, obrigada. Joaquim já providenciou tudo, e Conceição estará comigo." Caminhei até a porta, mas parei antes de sair. "Ah, Roberto, há mais uma coisa que gostaria que você soubesse." "O quê?" Ele me olhou ansiosamente. "A casa em Tamandaré. Comprei-a com meu próprio nome, é claro, mas..." Fiz uma pequena pausa. "O registro da pousada inclui o nome de Luísa como coproprietária futura. Quando ela completar 21 anos, metade do negócio será dela." Pensei que deveria saber. A expressão de Roberto se transformou em algo que não consegui decifrar completamente. Surpresa, vergonha, talvez até um lampejo do antigo orgulho que sentia de mim quando criança. "Por quê?" ele perguntou finalmente. "Depois de tudo, porque diferente de você, eu não escolho o caminho mais fácil, escolho o certo." Com isso, saí da sala, deixando meu filho sozinho com seus pensamentos. No elevador, enquanto descia os 20 andares de volta à rua, permiti-me um pequeno sorriso. Pela primeira vez em décadas, o futuro não parecia uma extensão do passado, mas algo completamente novo e meu. Um futuro que eu havia escolhido, negociado e conquistado com minhas próprias forças. Quando alcancei a calçada, o sol de Recife estava forte e brilhante. Parei por um momento, sentindo seu calor no rosto e pensando em como seria acordar todas as manhãs com a vista do mar de Tamandaré. Tirei os sapatos apertados que havia comprado especialmente para a reunião. Guardei-os na bolsa
e segui descalça até o ponto de ônibus. O asfalto quente sob meus pés me lembrou das tardes de infância em Olinda, quando corria livre pela praia sem me preocupar com o futuro. Era essa sensação de liberdade, de possibilidades, que eu havia esquecido e que agora, aos 62 anos, finalmente recuperava. 18 meses se passaram desde aquela reunião no escritório de advocacia. Hoje, acordo com o barulho das ondas quebrando suavemente na praia a poucos metros da minha janela. O cheiro de maresia mistura-se ao aroma de pão fresco que Dona Socorro, minha ajudante na cozinha, prepara desde as 5 da manhã. A pousada Mangueira tem apenas 6 quartos, todos simples mas confortáveis, com vista para o mar de Tamandaré. Não é luxuosa como os resorts que começam a se espalhar pela costa de Pernambuco, mas tem uma atmosfera acolhedora que atrai um tipo especial de hóspede. Aqueles que valorizam histórias compartilhadas na varanda ao entardecer, café da manhã com frutas colhidas no próprio quintal e o carinho de uma anfitriã que trata todos como família. No centro do jardim, exatamente onde bate o sol da manhã, está a mangueira. Ela sobreviveu ao transplante, embora tenha perdido algumas folhas nos primeiros meses. Agora está forte novamente, suas raízes adaptadas à nova terra, seus galhos estendendo-se em direção ao céu azul intenso do litoral. Sob sua sombra, coloquei uma mesa grande de madeira onde os hóspedes tomam um café da manhã e onde, nas noites quentes, servimos um licor caseiro de caju que se tornou famoso na região. Conceição veio morar comigo. Ela ocupa o quarto ao lado do meu e me ajuda a administrar a pousada. Sua risada alta e seu jeito falante conquistam os hóspedes, enquanto eu cuido mais da cozinha e das contas. Formamos uma dupla eficiente, e nos últimos 6 meses, a pousada não teve um único dia sem hospedagem. Roberto vem nos visitar a cada 2 meses, sempre trazendo Luísa. Ele e Cristiane se divorciaram, como era esperado, mas mantêm uma relação cordial pela filha. Roberto agora trabalha diretamente com o sogro, administrando uma das lojas da rede de supermercados. Seu salário é modesto, e a maior parte vai para pagar as dívidas antigas, mas ele parece mais em paz consigo mesmo. Nossa relação nunca voltou a ser o que era antes. Talvez nunca tenha sido o que imaginei que fosse. Há um respeito cauteloso entre nós. Uma distância que talvez nunca seja completamente superada. Mesmo assim, vejo em seus olhos um arrependimento genuíno e, ocasionalmente, lampejos do menino que ele foi. Luísa, por outro lado, floresce a cada visita. Aos 7 anos, ela é curiosa e vivaz, fascinada pelo mar e pelas histórias que conto sobre seu avô Augusto, que nunca conheceu. Seu quarto na pousada, decorado com conchas que ela mesma coleta e desenhos coloridos de peixes e sereias, é o mais bonito de todos. Ontem à noite, enquanto estávamos sentados na varanda observando o pôr do sol tingir o mar de laranja e rosa, Luísa me fez a pergunta que eu sabia que um dia viria. Vovó, por que você e papai ficaram tanto tempo sem se ver? Tata disse que vocês brigaram muito forte. Olhei para Roberto, que estava sentado do outro lado da varanda, tensão evidente em sua postura. Nossos olhares se encontraram e vi nele o pedido silencioso para adiar aquela conversa difícil. Seu pai e eu tivemos um desentendimento, sim, respondi cuidadosamente. Às vezes as pessoas que se amam também se magoam. Precisávamos de tempo para curar essas mágoas. Mas agora vocês se amam de novo? A simplicidade da pergunta infantil me pegou desprevenida. Olhei novamente para Roberto, que agora tinha os olhos fixos no horizonte, onde o sol desaparecia no mar. Sim, meu amor, respondi finalmente. De uma maneira diferente, talvez mais sábia, como esta mangueira que trouxemos do Recife. Ela parecia que não ia sobreviver. Perdeu folhas. Ficou triste por um tempo. Mas olha só como está forte agora. Luísa olhou para a árvore que se destacava contra o céu crepuscular, depois para mim e depois para seu pai. Quero que vocês sejam felizes, ela declarou com a convicção absoluta que só as crianças possuem, como a mangueira. Mais tarde, quando Luísa já estava dormindo, Roberto me encontrou sozinha na varanda. Sentou-se ao meu lado na cadeira de balanço que havia sido de Augusto, uma das poucas peças que trouxe da casa antiga. Obrigado, ele disse simplesmente, por não contar toda a verdade ainda. Ela vai saber um dia, como combinamos, quando puder entender. Eu sei. Ele ficou em silêncio por um momento. A pousada está indo bem. Melhor do que esperava, confirmei. Já estamos com reservas para os próximos 3 meses. Fico feliz por você, mãe, de verdade. Olhei para o rosto do meu filho, iluminado pela luz suave que vinha da sala. Havia rugas novas ao redor de seus olhos.
e alguns fios grisalhos começavam a aparecer nas têmporas. O trabalho duro sob a supervisão rigorosa do sogro estava deixando marcas. E você, Roberto, está feliz? Ele considerou a pergunta por um longo momento antes de responder. Estou em paz. Não é bem felicidade, não ainda. Mas estou reconstruindo, passo a passo. Assentimos em silêncio, ambos olhando para o mar escuro, ouvindo o ritmo constante das ondas. Havia uma distância entre nós que nunca seria completamente fechada, mas também havia uma compreensão que não existia antes. Um respeito mútuo, que talvez fosse mais valioso que a intimidade perdida. Esta manhã, depois que Roberto e Luísa partiram de volta para Recife, encontrei algo inesperado sob meu travesseiro. Um envelope pequeno contendo uma página arrancada de um caderno. Nela, com a caligrafia irregular de Luísa, havia um desenho. 3 figuras de palito. Uma grande, uma média e uma pequena, de mãos dadas sob uma árvore verde que só poderia ser a mangueira. Acima do desenho, em letras coloridas, ela havia escrito: Família da Vovó Aparecida. Sorri, colocando o desenho cuidadosamente sobre a cômoda ao lado de uma fotografia de Augusto. Ele nunca conheceu a neta, nunca viu a pousada à beira-mar que sonhamos juntos. Nunca soube como sua mangueira sobreviveu a tantas tempestades. Saí para a varanda, onde o sol da manhã já aquecia as tábuas de madeira sob meus pés descalços. Ao longe, alguns pescadores voltavam com a primeira leva de peixes do dia. O mar brilhava como se milhares de diamantes estivessem espalhados sobre sua superfície. Uma jovem casal hospedado no quarto 3, recém-casados de São Paulo, acenou para mim da praia. Retribuí o aceno, convidando-os com um gesto para o café da manhã que seria servido em breve. Esta é minha vida agora. Simples, pacífica, construída com minhas próprias escolhas. Tenho 64 anos e, pela primeira vez, sinto que estou realmente vivendo, não apenas existindo para os outros. A mangueira no jardim já deu seus primeiros frutos na nova terra. Não muitos, apenas o suficiente para fazer um doce que servi no café da manhã de ontem. Os hóspedes elogiaram, pedindo a receita. Contei a eles a história da árvore, como foi plantada por um menino de 12 anos em memória do pai, como sobreviveu a uma longa jornada, como suas raízes encontraram um novo lar. Não contei toda a história, é claro. Algumas partes são apenas minhas, guardadas no coração como as sementes dentro da manga, esperando o momento certo para germinar em novas compreensões, novos perdões. Por enquanto, estou satisfeita em observar o mar, sentir a brisa salina no rosto e saber que, como a mangueira, sobrevivi ao transplante. Minhas raízes encontraram um novo solo. Meus galhos estão mais fortes. E agora, finalmente, estou dando os frutos que sempre quis dar. À distância, vejo um ônibus chegando à pequena estação na entrada da vila. Novos hóspedes, talvez. Novas histórias para ouvir, novas amizades para cultivar. Sorrio, ajeitando o avental sobre o vestido simples de algodão. A vida continua, como as ondas que nunca param de beijar a areia. E eu, Aparecida Ferreira dos Santos, finalmente aprendi a surfar nessas ondas em vez de apenas observá-las da margem. No fim, não precisamos de grandes vinganças ou gestos dramáticos para curar feridas profundas. Às vezes, a maior vitória é simplesmente recomeçar, plantar novamente, florescer em um novo solo. E como a mangueira no centro do meu jardim, estender os braços para o céu em um gesto silencioso de gratidão por esta segunda chance.